Eu tô achando a vista mais bonita desse lado do que da do outro. Tem estrutura nova, ó. Imagina, 2 km de largura de rio, é muita coisa. Pra prainha é aqui. E eu já não tô gostando, porque essa moto na areia não vai dar muito certo não. No custo dessa obra, pessoal, dessa nova ponte, vai ficar em torno de 350 milhões de reais. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Lembrando sempre que o motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Pessoal, hoje é dia 10 de maio, sabadão. Eu consegui um vale, um semi-vale para dar um girinho de moto. Nossa, tava precisando dar uma saída, viu? Esse mês foi muito intenso, nossa filha nasceu. Pensa numa correria, mas graças a Deus tá tudo bem com ela, com a mãe. Vou aproveitar hoje uma brecha aí e vou dar um giro de moto, pessoal. Mas antes de começar o vídeo, aquele pedido de sempre, quem puder se inscrever, curtir, compartilhar, né? Tem bastante vídeo no canal. Na minha humilde opinião, tem uns vídeos bem legais já. Então quem puder ajudar o canal nesse sentido, né, seria muito bom, eu fico muito agradecido. Então, pessoal, tô saindo aqui agora de Lins, acabei de entrar aqui na Marechal Rondon. Então, pessoal, eu resolvi criar uma playlist nova aqui no canal, que vai chamar de Moto por SP, que vai ser uma playlist justamente para gravar esses rolês de um dia, bate e volta que eu pretendo fazer de agora em diante. Vou começar por esse hoje. Eu vou passar pela maior ponte sobre o Rio Tietê, aqui no estado de São Paulo, tá? Então, eu imagino que eu vá rodar mais pelo interior, até porque a distância daqui até a capital é, né, muito grande, tá? Aqui no interior tem muita coisa legal para ver. E o foco do canal não é turismo, assim, por assim dizer. Mas, né, qual é a graça de ficar rodando de moto sem um lugar legal? Então, por esse motivo eu resolvi criar essa playlist. Que legal esse negocinho de cortar grama. Eu resolvi criar essa playlist para quando eu fizer um rolê igual a esse de hoje, né, que eu vou até perto de Novo Horizonte, eu gravo, eu mostro, falo informações, sabe? Basicamente aí eu vou viajando junto com vocês, tá bom? É até uma forma de eu não ficar viajando sozinho. Eu vim em carreira solo mesmo hoje, eu vou bem de boa, tá? Eu tô sozinho, não tem horário, então eu vou bem na manha, entendeu? Tô me deslocando aqui na Rondon e eu vou até a SP333, que é aquele trecho que eu sempre pego sentido Marília, só que eu vou pegar sentido ali Novo Horizonte, Pongaí. Tá bom, pessoal? Então eu vou fazer esse trecho, criar essa playlist, tá bom? Inclusive, eu vou indicar um vídeo aqui, ó, vou colocar aqui no card. É anterior a essa playlist, mas é um vídeo que ficou com umas imagens muito boas. Que é um vídeo que eu fui para Sabino. Sabino é uma cidade bem próxima ali de Lins. E pessoal, modéstia à parte, as imagens ficaram incríveis, né? Foi tudo gravado em 5.3K aqui na GoPro. As imagens ficaram muito boas. No nascer do sol, eu acordei bem cedo naquele dia e fui até Sabino na estrada, ainda com a Phaser 150, e as imagens ficaram muito boas. Então quem puder dar essa força aí, clica lá, dá uma olhadinha. É um vídeo curto, ficou pequeno, ficaram muito boas as imagens mesmo. Então quem puder prestigiar aí. Então é isso, vou gravando aqui pra vocês. Aqui eu agora tô na Marechal Rondon e mais pra frente eu já volto pra gravar mais. Beleza, pessoal? Vamos aqui, ó, saída 414B, Pongaí, Ribeirão Preto. Nós já vamos virar aqui pra gente passar lá pela ponte, maior ponte sobre o Rio Tietê no estado de São Paulo, e vamos até Novo Horizonte. Aproveitando aqui esse gancho da mudança de estrada, eu vou no lugar lá em Novo Horizonte que eu sempre passei por lá. Depois eu conto mais essa história, né? Eu tenho motivo para ir lá, né? Não tô indo lá à toa, sabe? Então é como se fosse uma revisitação, uma memória afetiva, sabe? Que remete a meus pais, né? A meus avós. Então tem toda uma lógica para eu ter escolhido esse trecho hoje. E faz um tempo que eu não passo aqui, pessoal. Então a gente vai viajando junto aqui para ver como é que tá. Pra quem não sabe, ó, tá passando outra moto ali, grande, BMW. Essa aqui é a SP333. Eu sempre passo por ela lá. Eu falei agora há pouco também no vídeo, só vou reforçar aqui. Eu sempre passo, olha aqui, ó, trecho em obras nos próximos 28 quilômetros. Porque tá duplicando, né? Tá duplicando de fora a fora. Desde Marília, que já tá duplicado, até
Não sei se vai até Novo Horizonte ou se vai até alguma cidade na frente, enfim. Então, pessoal, esse trecho aqui nada mais é do que a continuação daquela rodovia que eu gosto tanto, que a gente sempre tá filmando por ali. Só que no sentido oposto agora. Olha lá, SP333, tá vendo? Só que agora no sentido Novo Horizonte. Pessoal, sobre a ponte, né, eu tava dando uma estudada sobre ela, afinal, eu não posso passar no lugar sem dar informações pra vocês, né? Inclusive, na hora que chegar na ponte, eu quero só curtir. Então já vamos trocando uma ideia. Ó, 26 km até Pongaí. Essa ponte, pessoal, como eu falei antes, é a maior ponte sobre o Rio Tietê no estado de São Paulo. Ela tem 2.400 metros de extensão, é bastante coisa. E ela foi inaugurada em 1975, faz bastante tempo já. Essa ponte, ela tem um vão livre de altura, a ponte original no caso. Eu vou falar original porque está duplicando e vai ser feita uma nova obra, tá? Então, estou primeiro falando aqui da ponte que já existe, já está em funcionamento. Ela tem um vão livre de 15 metros em relação ao nível do rio, né? Quase que eu falei nível do mar, né? Mas não, é o nível do rio. E o nome da ponte é Engenheiro Gilberto Paim Pamplona. Tá? É uma importante ligação entre os municípios de Pongaí e Novo Horizonte. É uma rota aqui, ó, vocês podem ver, ó, caminhão para todo lado, ou seja, é uma rota importantíssima para o comércio. E agora ela vai ser duplicada, pessoal. E é curiosa essa obra porque só de estudos para essa obra, antes de viabilizar a obra, foram aí cerca de 2 anos de estudos para eles estudarem toda a geografia do local, todas as características do rio. Afinal, é uma obra bem complexa, não é uma obra simples, né? Depois de viabilizada a obra através dos estudos, foi concedida para a concessionária Entrevias, né? O custo dessa obra, pessoal, dessa nova ponte, vai ficar em torno de 350 milhões de reais. A previsão de entrega para 2026, né? No cronograma de obra são 2 anos, né? Eu achei bem pouco assim para uma obra dessa complexidade, né? E fora toda a duplicação dela. Como vocês podem ver aqui, as obras a todo vapor. A gente trabalhando hoje, que é sábado, e essa obra ela vai ajudar ainda mais no escoamento da produção. Aqui no interior de São Paulo, né, a gente tem uma indústria a gente tem aqui o agro bem forte, pessoal. Então tem plantação de tudo aqui, tem cana, tem café, tem bastante coisa aqui. E essa produção ela tem que escoar de algum jeito. E uma das formas é justamente por esse trecho aqui, da SP333. E outra coisa que eu achei curiosa dessa obra, pessoal, é que eles, em 2024, né, ano passado, eles chegaram até a retirar peixes ali do leito do rio, próximos onde ia ser feita a obra, justamente visando aí a preservação ambiental, né? Foi feito todo um trabalho de retirada. Eles vão fazer, inclusive, corredores ambientais, né, para prejudicar assim, o mínimo possível, né, a fauna, a flora. É óbvio que não dá para proteger 100%, pessoal, mas eu acho que essa é a questão assim, essencial de conciliar o progresso com o meio ambiente, sabe? Nem destruir tudo, mas fazer as coisas... Aqui, ó, falando em plantação, ó, isso aqui deve ser o quê? Café? E conciliar as duas coisas, né, pessoal? Senão a gente estaria morando aí nas cavernas ainda. Então é bom senso, né? A gente tem que progredir, mas ao mesmo tempo preservar aquilo que for possível. E só uma ressalva também, antes que venha algum emocionado para falar sobre política. O vídeo não é sobre política, tá, pessoal? Só tô passando as informações da ponte, da obra. Nem tô entrando no mérito, eu nem sei quem que aprovou essa obra, para ser sincero, qual foi o governador, entendeu? E outra coisa interessante também sobre a obra, eu não sou engenheiro, tá, pessoal? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam depois. Os suportes de fixação, as vigas de fixação dessa nova obra, elas vão ter 30 metros de altura, desde do solo, né, do leito do rio até como se fosse a base da obra. Então vai ser, eu imagino que vai ficar maior, mais alta do que a ponte original, né? Que é uma ponte já com base, uma ponte já antiga, né? 1975. Eu nasci em 86, tinha 38. Vamos colocar aí 50 anos já dessa ponte, então. É uma ponte que vai demandar reformas. E, inclusive, se eu não estiver enganado no projeto, né, vão ser feitas reformas aí na ponte. Deixa eu passar esse caminhão aqui, senão eu vou ficar trocando ideia aqui com vocês. Na traseira de um caminhão aí não fica legal, né? Deixa eu sair da saia dele aqui, pronto. Então, outra coisa legal dessa obra também, pessoal,
as licenças que foram necessárias para fazer a obra foram várias. Eu fico imaginando o nível de burocracia que não foi para aprovar esse projeto, porque além das licenças ambientais, também tem as licenças hidroviárias. Afinal, é o rio Tietê. Esse cara tá vindo para cá, oxe, para lá. A gente não pode esquecer que a gente está ali na hidrovia Tietê-Paraná, né? A importância dessa hidrovia também para o escoamento agrícola, até transporte passageiro eu estava vendo que tem. Ah, o Rio Dourados aqui, pessoal, a gente passa por ele lá em outro lugar, ó. Será que é o mesmo rio aqui? Lá é tão grande que está tão pequeno. Enfim, confirmo depois. Então, sobre a hidrovia, imagina só a importância dessa hidrovia. Também foi necessária aí licença, né, hidroviária, até para preservar o canal, né? Imagina só se você faz uma obra dessa magnitude e você barra o escoamento das embarcações, entendeu? Então, eu achei muito legal isso daí. Como é complexo, né, uma obra dessa, que a gente olha para a obra assim, ah, beleza, é só fazer a obra e não. Então, assim, demanda muito estudo, muito técnico sobre o assunto. Empregos, pessoal, eu achei interessante também. Essa obra ela vai gerar em torno aí de 1000 empregos, sejam diretos e indiretos, principalmente para as cidades de Pongaí e Novo Horizonte. Então eu imagino que, olha, tá vendo, ó, carro para lá, trator para cá. Então isso também é uma coisa legal de fomentar a economia da região. E o interior de São Paulo, apesar de ser rico, né, algumas cidades são um pouco carentes assim, de capital, né, de dinheiro para girar nas cidades mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou passar por Pongaí. Eu não conheço Pongaí, mas o pouco que eu olhei e pesquisei, é uma cidade pequena, que vive ali do turismo, que vive ali da agricultura. Então, você pega uma obra dessa daqui, você imagina o impacto que não vai ocorrer sobre esses municípios. Fora também dos impostos, para quem é do direito aí da área tributária, né, o imposto sobre serviços aí de qualquer natureza, ISSQN, vai rolar solto aqui nessa obra, né? Então não tem acesso aos valores, né? Obviamente. Eu falei aí algumas informações sobre, né, essa obra, pessoal, sobre essa nova ponte, duplicação, tá bom? Se vocês quiserem saber mais alguma informação específica aí dessa obra, pode colocar aí nos comentários que eu pesquiso. Se eu por acaso esqueci alguma informação relevante que eu tinha estudado, eu vou colocar aí como texto, sabe? No decorrer aqui dessa fala para vocês. Legal, para vocês verem também. Acho legal, né? Tem que ser um vídeo com conteúdo, né? Não pode ser um vídeo aleatório. Acho que isso é o mais importante. Então, pessoal, eu vou dar um pause aqui, né? Já falei bastante esse trecho, pra gente ligar de novo lá bem perto da ponte, pra gente só curtir o visual, beleza? E estamos chegando na ponte. Já vou deixar o pessoal passar aqui para eu poder ir bem de boa. Já passamos aqui no pedágio e estamos chegando aqui no Rio Tietê. Olha só que visual. Acho que esse visual merece um like, hein, pessoal? Quem puder dar o like aí, ó. Tô gravando inclusive tudo em 5.3K. Qualidade máxima da GoPro. O arquivo fica gigantesco, mas tá aí, ó. Olha só que belezinha. Que lugar bonito, cara. Puta merda. Eu tô tentando descobrir onde é que é a prainha de Pongaí também, onde é que é a entrada, mas eu não descobri. Tentar depois dar uma perguntada por aí. Você vê que tem um posto aqui, eu acho que aqui é um lugar bom pra perguntar. Eu vi no mapa que era bem próximo ao rio a entrada pra esquerda, que tem a prainha de Pongaí. Ah, tá tendo Sigpar aqui. Será que é aqui embaixo, ó? Aqui não dá pra ter a mesma percepção vendo no mapa e vendo pessoalmente, né? Mas talvez seja aqui, ó. Tem uma entrada à esquerda aqui, ó. Vou até perguntar, já aproveitar. Aí tá tendo um Sigpar, pessoal. Será que é por causa da obra? Deixa eu ficar aqui, né? Porque vai que um caminhão, né, passa por cima de mim. Bom dia. Obrigado, cara. Viu? Você sabe onde que é a prainha de Pongaí? Onde é que entra pra ela? Voltando pra... depois do posto ali. Depois do posto vira à direita? É pra cá. Não é no posto, né? Depois do posto. Depois do posto Tá. tem uma estradazinha de lado. Passou do posto, você pode ver que tem uma estradazinha. Aham. Do pedágio. Aham. Tem uma estradazinha de terra, você pode entrar. Aí segue. Beleza. Daqui na volta que eu vou tentar achar lá. Beleza. Obrigado, bom trabalho aí, viu? Bom, pessoal, vou dar um pause aqui. Estamos no Sigpar. Ah, beleza.
Vou filmar um pouco só aqui. Vai demorar um pouquinho aqui, pessoal, ó. Estamos aqui parado, ó. A motoca aqui, ó. Parada na frente do pessoal. Vamos esperar liberar. Deixa dessa custa quanto? Oi? Quanto ainda? Desculpa, não escutei. Comprou por quanto? O valor da moto? Uhum. Ela não é tão nova assim, é 2012. Só que ela tá conservadinha. Tá bonita, né? Bom que a gente vai ficar em primeiro, ó. Dá pra filmar tudo. Aqui a duplicação dela, o começo da ponte tá aqui, ó. Olha que lugar lindo. Puta merda. Vou até levantar um pouco aqui pra filmar mais, ó. Deixa eu ficar certo aqui. Tem alguém atrás? Não. Aí, pessoal, o que vocês acham? Ó, olha o tamanho desse rio, cara. Que lugar lindo. Muito top, cara. Olha só que top. Muito top esse lugar. Que coisa linda. Aqui tô vendo um guindaste, ó. Deve ser da obra, tá vendo? Ó. Limite de município, Novo Horizonte e Pongaí. Eu fiquei impressionado com o tamanho desse rio, a largura. Ele é muito grande. Como é que pode ter tanta água assim junto? Muito perfeito. Incrível, incrível, incrível. Na volta eu quero ver se eu vou na prainha lá atrás, ó. Tem um bar lá e tudo. Vamos ver se eu acho ele. Espero que não seja muita estrada de terra. Mas olha esse lugar, cara. Olha que lugar maravilhoso. Vale o like, hein, pessoal. Valeu a pena ter vindo aqui, é muito bonito. E hoje tá um dia muito bonito também. Tá sol, mas não tá aquele calor de rachar. Aí o pessoal trabalhando, ó. Por isso que tá com uma faixa só. Eles estão em obras, ó. Seguem a todo vapor. Dá até medo de passar aqui, imagina, esse troço cai, misericórdia. Aí, pessoal, olha só que bonito. Incrível, né? Ah, eu gosto de natureza, vocês me perdoem se parecer repetitivo, mas aqui, ó, aqui parece a estrutura da nova ponte. Olha só que coisa louca. O pessoal tá trabalhando aí, ó. Ah, aqui dá pra ver mais ela, aqui a parte de concreto, ó. Será que sai ano que vem isso aqui? Vamos ver. Veremos. E aí, pessoal, estamos chegando no fim da ponte aqui. O que vocês acharam? Maior ponte sobre o Rio Tietê, hein? Estado de São Paulo. Olha os passarinhos diferentes. É grande a bichinha, hein? Aqui, ó, tá terminando aqui no finalzinho. Ah, tá duplicado aqui já, será? Interessante, olha lá, ó. Olha isso. Andar de moto é isso, pessoal, tá vendo? Ó, andar de moto, por isso eu queria essa playlist, ó, pra gente curtir andar de moto e olha só os lugares. Esse é só o primeiro, hein? Ainda vou em muito lugar legal esse ano, se Deus quiser, hein? Ah, não tá liberado ainda, só tá bem avançado já. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da ponte aí. Vou continuar filmando, tá? O vídeo não acabou não, tá bom? Já já eu volto. Aqui no trevo, que vai pra Novo Horizonte. Que eu tô indo lá tomar meu café da manhã. Apesar de estar tarde, já são o que? 10h25, 10h20. Esse relógio tá adiantado. Eu acabei atrasando um pouco pra sair. Eu vim aqui pra tomar café da manhã. Tô verde de fome. Então tá aqui, pessoal. Agora a gente vai sair da 333 e vai pegar aqui Novo Horizonte. Se eu não tiver enganado, eu posso confirmar isso também no próprio vídeo, na edição. Essa aqui é a SP321, se eu não me engano. Eu vou ver se eu vejo alguma placa para confirmar para vocês certinho qual é essa rodovia aqui. Então tá aqui, pessoal, ó. Já estamos agora sentido aqui Novo Horizonte. A gente vai rodar bem pouquinho, já tá bem perto.
para tomar o café da manhã. Eu vou num lugar que ele chama Parada Obrigatória. Para quem é aqui da região e já rodou nesse trecho aqui antigamente, eu rodava, enfim, vai saber que lugar que eu tô falando. Era um lugar que antigamente ele ficava embaixo de várias árvores. Era literalmente uma banquinha ali que vendia coxinha, vendia alguma coisa para comer, vendia suco, doces. E a gente vinha muito, e a gente passava muito por aqui, minha família. Eu tenho, minha avó ainda é viva, ela mora pra frente de Rio Preto, então para quem vai de Bauru sentido Rio Preto, esse é um dos caminhos. Você passa aqui por Novo Horizonte, passa ali por Urupês, dá para ir por Catanduva também. E a gente sempre parava nessa quitanda aí. A gente parava lá, meu pai pedia um suco de laranja, suco de limão, a gente gostava. Vinha numa jarrinha, aquelas jarrinhas de ferro antigas, sabe? A gente comia uma massinha uma coxinha com massa de mandioca. Então é um lugar que a gente sempre parava aqui, principalmente quando eu era criança, né? Obviamente, né? Depois que eu fiquei adulto, eu passei aqui algumas vezes, mas eu já não rodo aqui mais com a mesma frequência. Na verdade, a frequência aqui agora é quase nenhuma que eu passo por aqui. E então, quando eu decidi para onde eu ia vir no rolê hoje, eu falei, eu vou dar uma passada lá para comer uma coxinha, tomar um suco, tomar um café. E só que hoje mudou um pouco, né? Ele saiu das árvores, que eram várias árvores enormes, e não tinha nem como não ver. E aí ele puxou um pouco pra frente, assim, o local, e fez um local novo, tá bem melhor, tá mais apresentável, sabe? Mas faz bastante tempo que eu não passo aqui, viu? Eu não me recordo a última vez que eu passei, mas faz tempo. E aí eu vou filmar a hora que eu chegar ali, fazer o take do lugar e tal. Quero ver se eu filmo com o celular também lá dentro. Então esse é o motivo pelo qual eu quis vir pra cá. É mais meio que uma memória afetiva. Esse trecho aqui a gente passava bastante, sabe? Então eu lembro muito. Nossa, eu lembro do meu pai pedindo as coisas aqui pra comer, a gente ia no banheiro, aquela coisa toda. Então por isso que eu quis vir pra cá hoje. Até aproveitei pra passar pela ponte, né? Falei, vou unir o útil ao agradável, né? Faço filmagens legais e ainda por cima eu vou no lugar que tem ali uma comidinha legal. É bem simples o lugar, tá, pessoal? Mas eu gosto de lugar simples assim, eu até prefiro. Não gosto de lugar muito chique, não. E aí eu aproveitei também para ligar a câmera. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o vestuário, né, que eu tô usando, né? Eu acho que eu já cheguei até a falar em outro vídeo que eu tô usando uma calça que veio dos Estados Unidos agora, uma calça de cordura. Excelente a calça, nossa, eu tô muito satisfeito. Um amigo meu que chama Neto trouxe para mim dos Estados Unidos. Muito boa a calça. Eu comprei uma jaqueta, pessoal. Eu tô usando essa jaqueta de couro. Eu espero que seja pela última vez. Essa jaqueta aqui, ela é uma jaqueta minha pessoal, né? Eu tô acabando com ela, por sinal. E eu não comprei ela pra andar de moto, né? Eu já tinha ela antes, tô usando, né? E eu fiquei pesquisando que jaqueta que eu iria comprar. E acabei comprando uma jaqueta da X11 ventilada. Bem basiquinha mesmo, porque olha o jeito que eu tô rodando aqui. Eu sou muito sossegado, então. E o calor tá insuportável já. Mesmo hoje no outono, um dia que não tá muito quente, tá muito calor. Então eu falei, vou optar por uma jaqueta ventilada mesmo. Dizem que ela é muito ventilada, tem as proteções básicas e tal. Então eu acho que eu vou estar bem servido aí. E eu pensei, bom, eu até queria comprar uma jaqueta melhor. Eu queria uma jaqueta da Alpine Stars e tal. Só que além do custo ser exorbitante, tipo, eu pensei comigo, putz, eu não vou pro Ushuaia tão cedo, eu não vou pro Rio do Rastro. Então eu não vi necessidade de comprar uma baita jaqueta impermeável, cheia das 9 horas, entendeu? Então peguei uma basiquinha mais para usar ali na cidade, no dia a dia, esses pequenos trechos que eu vou fazer. E aí mais pra frente, conforme for, né, evoluindo até o próprio canal, eu penso em comprar uma coisa melhor. Beleza? Ela ficou de chegar hoje, inclusive, deve estar chegando em casa lá agora. Não deu tempo de chegar antes de eu sair, né? A luva também é uma luva da X11. Diz que é impermeável, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não é muito não. Tá bom? Então eu chegando ali no parada obrigatória, eu retorno aí as gravações, beleza? Até daqui a pouco. Bem fácil de chegar, não tem segredo. Eu vou colocar aí no vídeo o KM correto. Se você jogar no Google Maps e colocar parada obrigatória Novo Horizonte, vai te indicar aqui o local, tá vendo? Ó, coxinha de mandioca, a melhor da região, pão com linguiça, leitoa caipira. Então é um lugar bem simples, bem rústico, mas eu gosto de lugarzinho assim, sempre gostei. Então tá aqui, ó, não tô vendo a placa do nome, parada obrigatória. Será que tiraram? Enfim, vou estacionar aqui e eu filmo daqui a pouco. Mas aqui, ó, aqui é o lugar, tá vendo? Tem frutas, banheiro ali pra quem quiser usar, e lá dentro você pode comer.
Ah, tem os adesivos de moto aqui, ó. Putz, meu, eu tô sem o meu. Eu tenho que fazer o meu logo pra colocar nesses lugares. Beleza? Eu volto já já. Estamos aqui no Parada Obrigatória, já comi. Tomei meu café da manhã, aqui tá a motoca. Levando umas coxinhas pra casa com massa de mandioca, uma água, né? Porque tá pouco calor. Aí, ó. Esse lugarzinho aqui me lembra infância. Tá bem diferente do que já era, né? Antigamente eu acho que era ali, onde tá atrás desse caminhão, onde era a venda original, né? Eles mudaram pra cá, um pouco mais pra baixo. Aí ficou bem melhor, ficou maior e tal. Eu gosto muito daqui, enfim. Isso aí, pessoal, vou guardar as coisas no baú e seguir viagem. Tomei meu café da manhã, que foi mais um almoço do que um café da manhã, foi bem tarde. Matei a vontade de comer ali a coxinha de frango com massa de mandioca. Vou colocar ali as poucas coisas que eu filmei ali também, mas vou deixar ali na edição do vídeo. E uma outra coisa que eu aproveitar que eu liguei a câmera, eu tava falando sobre as coisas que eu tô usando na moto e tal. Eu comentei em alguns outros vídeos sobre o barulho nesse capacete, né? Meu capacete é um capacete básico. Ele, enfim, o certo realmente era até trocar ele e tal. Porque o barulho ficou um negócio assim, ficou impossível de usar ele. Andando devagar, tá? Andando a 110, 120 e tal. Até cheguei a testar o capacete do Thiagão da Harley. Enfim, o barulho melhorou o capacete dele. Ele tem um No-Risk Strada 2. Melhorou bem e tal, mas ainda continuou, sabe? E aí eu falei, bom, não tô com bala agora pra comprar um capacete novo, né? E eu queria um capacete legal, né? Tricomposto, ou seja, mais seguro, né? Não queria outro capacete de plástico, né? De plástico já tem esse daqui. E aí eu falei, vou comprar um protetor auricular da 3M. Eu acho que é aquela linha, não sei se é Next Gear ou Next Care. Eu vou colocar aí a foto pra vocês, tem edição. Meu, eu paguei acho que R$10, nem isso, num kit que vem 3 pares desse protetor auricular. Na hora que chegou eu falei, meu, sério que essa porcaria aqui, não dei nada pro negócio, mas... E tô usando ele agora pela primeira vez. E assim, ficou incrível. Parece que eu tô, sei lá, parece que eu tô em outro planeta. Eu não tô escutando praticamente nada de fora, assim. Eu tô escutando a minha voz, até porque eu tô falando alto e tal, pra ficar bem o áudio do microfone. Mas como ele tampa bem o ouvido, cara, aquela turbulência toda que chega na cabeça. Meu, eu tô aqui, ó, vamos lá, 100 por hora, 100 e pouquinho. Meu, tá muito pouco, tá muito gostoso, assim. Se fosse só pelo barulho, nem precisaria trocar de capacete. Então, fica uma dica aí valiosa pra quem tá com capacete, principalmente na estrada, e ele tá muito barulhento e você não sabe o que fazer. Meu, pode comprar sem erro esse protetorzinho auricular da 3M. Ele é muito fácil de usar. Você pega ele, você amassa ele a ponta, deixa a ponta bem fininha, coloca no ouvido e aperta a parte de trás pra ficar bem lá dentro mesmo, sabe? Meu, é incrível, cara, como melhorou. Eu tô aqui de cara. Eu fiquei impressionado porque não dava nada pro negócio e ficou realmente muito bom, pessoal. Então, fica a dica aí pra quem tá com capacete que tá fazendo muito barulho, seja porque tem bolha. O meu piorou o barulho por causa da bolha, tá vendo? Olha onde a bolha tá jogando o ar, tá vendo? Ele joga bem na cara o ar. Então fica essa dica aí do protetor auricular da 3M. Eu comprei na Amazon. Posso até colocar o link também na descrição do vídeo. Olha, vale muito a pena, viu? Eu até vou dar... Até mandei mensagem pro Cássio da CB300, que ele viaja quase todo dia de moto, né? E ele um dia reclamou de barulho também e tal. Eu até vou deixar um kit pra ele. Veio 3, né? Não vou usar os 3, eu vou deixar 2 pra mim e vou dar um pra ele usar, né? O Thiagão não precisa, ele falou que... Ele até reclamou que o capacete dele é muito silencioso pra Harley, né? A Harley tem menos coisa na frente e tal, então é menos turbulência, né? Então ele tá satisfeito com o capacete dele. Beleza, pessoal? Fica essa dica aí. Agora eu tô voltando vou voltar pra casa. Mas antes de chegar em Lins, eu quero ver se eu acho a prainha de Pongaí, para fazer mais umas filmagens legais, né, também lugar para você visitar, se você estiver na região, mora na região, por acaso não conhece, ou tá passando por aqui e quer conhecer. Então vou ver se eu acho ali a prainha para descansar um pouco, tomar uma água, fazer umas filmagens e para depois voltar, beleza? Então a gente se vê daqui a pouco. Né, obviamente, né, caminho de volta. Olha só que diferença a vista. Eu tô achando a vista mais bonita desse lado do que da do outro. Será que tá tendo Segipar agora pra nós? Vamos ver. Tomara que esteja liberado. Eu dei uma derretida ali atrás, tá muito calor.
Não vejo a hora de chegar essa jaquetinha ventilada, porque, nossa, essa de couro não dá, cara, não passa nada de ar. Por falar em jaqueta e tal, eu comentei agora há pouco do protetor auricular. Pessoal, até tava aqui refletindo, né, que eu tô andando bem de boa, né, passei no parque aqui hoje. Mas como ficou mais confortável a viagem, sabe? Eu tô me sentindo bem menos cansado. Porque imagina você ficar viajando aí 1 hora e meia, 2, com um barulho infernal na tua cabeça o tempo inteiro, você acaba cansando, sabe? Pode parecer que não. Mas aqui, meu, agora eu coloquei ele ainda mais pra dentro do ouvido. Ficou melhor ainda do que tava na vinda, né? Obviamente eu tirei o capacete, né, pra ir na parada obrigatória. Mas assim, o conforto dessa viagem tá absurdo. Tá muito confortável, tá? Eu até pensei comigo mesmo, tá beirando o perigoso de tão silencioso que tá. Que eu tô ouvindo pouco o barulho do motor da moto e tal. Não tô surdo, mas tô ouvindo. Olha, abafou, sei lá, uns 60, 70% do ruído ao redor. E aqui vamos continuando aqui, vamos passar de novo na ponte. Não sei não, viu? Se nós vamos ficar parados 500 metros, mas o pessoal tá rodando, vamos ver. Espero que não. Espero que eu dê sorte de pegar liberado agora. Ah, tá liberado, eu tô vendo a plaquinha verde ali, graças a Deus. Afinal, são mais de 2 km de ponte, né? Então, seguir para aqui demora uma eternidade até você fazer, né, o trajeto o trajeto de ida e de volta. Aí, tá liberado, graças ao bom Deus. Vamos fazer aqui mais um take agora no sentido contrário. Vamos ver que a gente consegue filmar aqui. A diferença é que agora eu não vou estar sozinho, né? Aquela vez eu dei sorte de ficar em primeiro, né? Eu dei azar e sorte ao mesmo tempo, né? Azar de ter parado no Seguir Pare, né? E a sorte de estar de moto e fui lá para primeiro, né? Passei todo mundo. Agora aqui talvez a minha visão fique um pouco limitada. Mas lateralmente eu consigo filmar bem. Então vamos lá. Aí pessoal, ó, que belezinha. Eu não canso de olhar para isso, eu acho muito bonito. De ter parado aqui, né? O meu medo de parar aqui para tirar foto, essas coisas, é, sei lá, tomar um pito aí de alguém da obra, tomar uma multa. Geralmente nessas pontes assim é proibido estacionar, né? É prudente não fazer isso. Olha que lugar. Eu lembro um mar isso daqui, de tão grande que é. Impressionante. E aqui não tem represa, né? É só uma ponte, né? Isso que é mais curioso, né? Tem várias represas aí no Rio Tietê. Eu não lembro qual que é a mais próxima daqui, não. Tô tentando lembrar. Se é Barra Bonita. Em Bariri eu sei que tem uma também. Nossa, que susto. Barulho de pino batendo. Falei, será que é a moto? Se fosse a moto era game over. Deixa eu bem pertinho aqui, ó. Realmente, né, lá no texto que eu falei pra vocês na ida, né, que fala sobre o vão de 15 metros, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Ela não é tão alta assim em relação ao rio, tá vendo? Aqui a estrutura nova, ó. Na verdade eu não sei se é a parte da estrutura que vai ser dela ou se é algo que está sendo usado para poder fazer a ponte, sabe? Se alguém for engenheiro aí e puder esclarecer para nós, eu agradeço. Mas olha. Então, ó, se eu não estiver enganado, ó, eu quero chegar naquele lugar ali, ó. Se eu não me engano, ali que é a prainha de Pongaí que o pessoal fala. Tô vendo uma pequena faixa de areia ali. Ou é uma marina ou é a prainha, entendeu? Vamos ver. Porque aqui eu acho que é tipo como se fosse um porto, né? Esses portos intermodais que tem. Em Pederneiras tem um assim. Olha só que lugar. Meu, é muito bonito isso daqui. Deve ser legal, né? Ter sei lá, um ranchinho, um sítio na beira de um rio desse. Olha só, cara, que coisa incrível. Será que é o maior ponto, assim, de largura do Tietê? Olha, se não for o maior, deve ser, sei lá, deve estar no top 3, porque a largura disso é impressionante. Eu não sei se na câmera vai pegar a amplitude disso tudo, mas é muito grande. Bom, não é à toa, né? A ponte tem 2,5 km, né? Imagina. Imagina, 2 km de largura de rio é muita coisa.
muita vida, né? Muita... Putz, sei lá. E aqui é engraçado esse ponto aqui, né? Da divisão entre os municípios, ó. Bem curioso isso. Tá cheio desses... Parece como se fosse um cone, né? Mas não é cone, né? Obviamente. Será que tá demarcando alguma área de hidrovia, alguma coisa assim? Deve ser, né? Tem um barquinho bem aqui embaixo, ó, de pesca lá. Bom, não sei se é de pesca na verdade, né? O cara tá cheio de refletivo no corpo, né? Deve ser funcionário aí da concessionária. Tá aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram aí da paisagem? Valeu a pena ter vindo até aqui? Acho que valeu, né? Quem puder deixar o like no vídeo aí, eu agradeço, ó. Eu tenho quase certeza que a prainha é ali, ó. Ali que eu vou tentar chegar. Eu espero que não tenha muita estrada de terra, né? Vamos ver se eu consigo. O rapaz falou pra mim que era um pouco antes do posto. Bom, vamos fechar aqui o rio, pessoal. Então, matamos aí a ponte, maior ponte sobre o rio Tietê. Eu e a Ninja aqui, 650, e vocês aqui, tamo junto. Passamos aqui pela ponte no nosso primeiro episódio aí da série de moto por São Paulo. A falar em moto, tem uma motoca ali, vamos ver o que é. Qualquer coisa eu cumprimento ele também. É uma CB500. Ele nem estava olhando para baixo. Beleza? Pra prainha é aqui. E eu já não tô gostando. Porque essa moto na areia não vai dar muito certo não. Nossa, tem um banco de areia gigante aqui. Ai, vamos ver se eu consigo passar sem cair. Aqui já tá melhor, já tá mais batido. O rapaz do posto falou pra mim que é uns 800 metros só. Não, se for batido assim dá pra ir de boinha, Agora, se começar a ficar muito off-road, eu vou dar meia volta e vou voltar. Tá vendo? Aqui dá pra andar de boa, não tem muito segredo não. Então, pessoal, acabei de abastecer aqui. Aproveitei que eu tava aqui, abasteci. E eu coloquei um pouco de pódio, né? É a primeira vez que eu coloco pódio na gasolina, pódio na moto. O manual fala gasolina de 91 octanas. Se eu não pesquisei errado, 91 octanas são essas gasolinas premium. E eu tô achando estranho porque ela fez só 17 de consumo. E no tanque anterior ela tinha feito 21. E eu tô andando muito devagar. E eu percebi que ela tá dando umas cabeçadinhas aí embaixo, sabe? Eu tô achando que eu peguei um combustível daquele, sabe? É um posto que eu costumo abastecer lá em Lins. Mas não sei não, porque eu saí do posto, a moto já começou a dar umas cabeçadinhas. Principalmente em primeira e segunda, assim, sabe? Falei, ah, não tá esquisito isso aí, meu. Provavelmente é a gasolina com uma mistura de álcool muito maior do que o recomendado. Porque não é normal, a moto não tava falhando antes. Aí eu saí do posto, ela já dando umas cabeçadinhas assim, sabe? Tipo, em primeira, segunda, você dá a mão, ela dá uma pipocada e vai. Falei, ah, e fez 16 por litro só, muito estranho, sabe? É uma diferença muito grande de 16 por litro para 21,5. Sendo que eu andei muito mais devagar do que essa última volta que eu vim de Marília, que eu fui lá levar a moto para arrumar e tal. Então, não sei não, viu, pessoal? Eu não vou expor o posto porque não tem como provar. Mas eu não vou abastecer mais lá não, porque não é normal. Sabe, eu não sou nenhum expert nisso em mecânica, mas a moto foi muito esquisito, porque eu saí do posto, a moto já dando umas cabeçadas, sabe? E vocês estão vendo no vídeo, eu tô andando a 90, 100, tipo, a moto era pra fazer brincando os 22 por litro, pelo menos. Era pra manter o que vim de Marília, porque eu vim de Marília a 100, 110, 120. Entendeu? Você acha que de repente a moto faz 16? Ah, me poupe, né, meu? Então, tô achando que era uma gasolina ali com um teor de álcool absurdo. Que não faz sentido, sabe? Então agora eu coloquei Podium, que é o que tá no manual. Ela já saiu do posto um pouco melhor, já assim. Parece que a resposta até melhorou, vamos ver. Vou monitorar esse consumo. E se esse consumo agora for bem melhor que o anterior, aí é tipo assim, é quase certeza que o posto lá tá vendendo combustível zoado. Bom, combustível no Brasil zoado é a lei, né? O duro é você achar um posto bom, né? Mas vamos ver. Por sorte achei um Petrobras aqui na estrada. Eu ia colocar comum mesmo, mas eu vi ali pódio. Eu falei, ah, quer saber? Eu já vou aproveitar, vou colocar pódio. Eu ia colocar pódio só em Bauru, que eu pretendo segunda-feira para Bauru a trabalho. Se eu tiver tempo bom, eu ia com ela e ia colocar lá.
né, pra dar uma limpada e tal, dar uma aceleradinha nela. Estamos chegando aqui, pessoal. Eu não sei se eu tô certo, tá? Eu acho que tô, vamos ver. Até que consegui chegar aqui com a moto, não foi tão difícil assim. Ah, vendo peixe. Será que é pra cá? Vamos ver. Deve ser. O rapaz do posto falou pra tomar cuidado, porque às vezes eles querem cobrar a portaria aqui. Porque você acha que você vai usar camping, vai usar estrutura. Eu só vou vir conhecer, filmar um pouquinho, tomar uma água. Então eu não pretendo ficar muito aqui não. Olha lá, prainha de Pongaí, quiosque, papapá. Vamos ver qual vai ser a deles. Tarde. Como é que funciona aqui? A entrada é R$10. Entrada? Quiosque é 50. Só pra entrar, filmar, tomar uma água tem que pagar também? Não vou ficar nem 10 minutos aqui. Pode entrar? Por aí, viu? Tem que dar a volta? Posso dar a volta aqui lá pela Kombi? Tá vendo? Ó? Acho R$10 pra entrar. Não vou fazer nada aqui. Onde eu posso parar? Qualquer lugar? Posso parar aqui mesmo? Tá bom. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, achei que era um pouco mais legal. Achei bem simplesinho assim, bem tranquilo, mas o lugar é bem cuidado, né? O lugar é bem cuidado, tem uma vista bonita ali pro Rio Tietê, pra ponte. Fiquei ali uns 10 minutinhos só pra tomar uma água, esticar um pouco as pernas, né? O senhor foi gente boa, ele nem me cobrou, porque eu nem vou ficar aí, né? E eu não, como eu não tô com muita fome, eu nem ia almoçar. E parece que tem um peixe gostoso aí e tal, mas eu acabei de comer a coxinha lá, então não tô com fome. E tô voltando aqui, fazendo off-road com a Ninja. E agora eu acho que eu vou dar uma passada dentro de Pongaí pra conhecer a cidade, já que eu tô aqui mesmo, né? Então vou aproveitar pra entrar ali e conhecer a cidade, beleza? Então assim que eu chegar lá, for chegando ali, eu faço outra filmagem. E vamos continuando, pessoal. E mais pra frente eu faço o encerramento pra gente concluir o primeiro episódio aí da playlist de moto por São Paulo, beleza? Até daqui a pouco. Eu acho que eu nunca entrei nessa cidade aqui. Deve ser uma cidadezinha, né? Estilo exterior de São Paulo, né? Bem pacata, tranquila. Vou dar um girinho rápido aqui. Eu não tô com fome pra almoçar. Até pensei em almoçar, sabe? Mas sei lá, meu. Essa coxinha, ela sustentou demais. Ainda mais que tinha frango. Dá uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no centro pra ver o que tem. Restaurante Elisa Cardoso. Tem um restaurante aqui. A XJinha. Um cumprimento, né? Tá bom. A moto tá um pouquinho estranha, eu acho, viu? Enfim. Isso aqui é Pongaí, pessoal. A cidade, eu acho que não tem muito mais do que isso aqui, não. Ela tá dando umas cabeçadinhas a moto, cara, quando você põe Petiscaria Dona Helena. Cidadezinha padrão aqui do interior de São Paulo. Não sei se tem muita coisa pra ver aqui, não. Olha! Tá falhando mais agora a moto. Eu acho que eu nem vou parar muito aqui não, viu, pessoal? Saindo aqui de Pongaí, entrei rápido ali na cidade pra ver se tinha alguma coisa. Até pensei em parar pra tomar uma água, alguma coisa, mas achei bem paradona a cidade. Não tinha muita coisa pra fazer ali não, nem quis filmar. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro vídeo, aí do primeiro episódio aí dessa playlist nova de moto por SP, né? Passamos aí pela maior ponte do estado de São Paulo sobre o Rio Tietê.
Espero que vocês tenham gostado, espero que as paisagens tenham agradado a todos, que a filmagem tenha ficado boa, as imagens, né, tenham ficado boas, né? Rolezinho de moto aí solo hoje, mas foi bom, gostei, né? Tô bem tranquilo aqui no modo bem suave, sem barulho na cabeça, com esse protetor auricular. Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Vou definir aí para onde a gente vai, ou eu vou no próximo rolê, para já estudar o roteiro, fazer belas imagens, sempre na qualidade máxima da GoPro. E é isso aí, não deixe de ver os outros vídeos no canal. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, pelos inscritos, pelos comentários. Falou!